Mais um webinar do Inovatur começando hoje. Hoje a gente está com a presença do Daniel Endorf, da Startup Apptify, do Thiago Vargas, da Frilo, eles que foram contemplados no Centelha. Depois a Lu vai fazer a apresentação mais detalhada dos dois. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai rapidinho fazer aquela apresentação do formato do evento para reforçar um pouco as nossas etapas e os nossos deadlines, os nossos prazos. Então, o Inovatur, ele é um programa de inovação aberta, focado no turismo de Santa Catarina. Hoje, ele está dividido em 4 etapas, né, que estão acontecendo quase que simultâneas, algumas delas. Então, no primeiro momento, nós temos os eventos de ativação, como esse, né, eles estão rolando sempre às terças e quintas, às 5h30 da tarde, com conversas envolvendo startups, como é o caso de hoje, envolvendo pessoas do trade turístico de diferentes segmentos, para estar trazendo os desafios, as dores, para estar trazendo ideias também, né, falar um pouquinho do processo criativo, de como foi encontrar a solução para algum determinado problema. Paralelo, a gente tem rodando um edital junto com a FAPESC, que é um edital de fomento, no valor de R$300 mil. As inscrições, elas estão acontecendo já e elas vão até o final do mês, então a gente tem aí mais 2 semaninhas, não, mais uma semaninha, né, praticamente, para submissão. Ainda dá tempo de escrever, né, e num terceiro momento, após esse edital finalizar, nós teremos um evento de Pitch Day, basicamente para dar um espaço para que todas as 13 ideias contempladas sejam apresentadas para o público, né, para que todo mundo possa conhecer essas soluções inovadoras, se familiarizar com isso. E num quarto momento, quando for possível, né, nós teremos uma rodada de negócio presencial a ser feita, provavelmente em Floripa, e provavelmente em parceria com outras instituições também, mas nomes a gente ainda não pode dar, né? Então, a ideia dessa rodada de negócio é justamente fomentar tanto essas soluções a captarem novos clientes, né? Então, a gente quer reunir trades, reunir as empresas dos segmentos e também captar investimentos, né? A gente está vendo já parceria com algumas aceleradoras e algumas redes de investidores para estarem participando conosco. Reforçando também os nossos parceiros até então, né? O Inovatur, ele é uma parceria do governo do estado, com a FAPESC, com a Gestalt também, com a Univale, que entrou com bastante mão de obra e ajuda na parte de organização do projeto, e a Insana, que nos ajudou com a parte de identidade visual de todo o Inovatur, de todo o programa. Contatos para quem quiser, e o site eu vou colocar já do chat também, para que vocês possam acessar e visualizar toda a nossa programação e agenda. Lembrando que tudo fica gravado e que vocês podem assistir tudo posteriormente. Lu, fica à vontade. Obrigada, Thiago. Então, boa tarde a todos. Obrigada por estarem novamente aqui conosco, acompanhando os nossos webinars semanais. Então, temos uma agenda sempre terças e quintas, às 5h30, onde as terças-feiras estamos disponibilizando para trocar informações e explicar um pouco mais sobre o edital do programa Inovatur. E nas quintas-feiras a gente está com as conversas junto ao trade turístico, trazendo aí de forma segmentada. Então, na próxima quinta-feira agora, dia 19, a gente vai ter a conversa com os setores de hospedagem e guias de turismo, né, com a entidade representativa do setor, que é a ABIH, Associação Brasileira, né, de Hospedagem de Santa Catarina, e representando a parte dos guias de turismo, a gente vai trazer o Guia Manezinho, que também empreendeu aí, né, até como persona mesmo, né, do seu trabalho, atuando aqui em Florianópolis. Então, vai trazer a sua experiência nesse setor. Hoje a gente trouxe 2 convidados que participaram do programa Centelha. Então, a gente foi vasculhar os bancos de dados junto com a FAPESC e levantar algumas informações de participantes, né, de editais de fomento que a FAPESC abre e quais estavam relacionados com a área turística.
Então, a gente encontrou 2 proponentes, né, que de forma coincidência ou não, né, eles são da área relacionada ao setor da gastronomia, né, de alimentos e bebidas, como a gente chama aqui na parte do turismo, né. E eu vou apresentar eles, já queriam agradecer a disponibilidade, né, e a participação de vocês aqui. Então, a gente tem hoje como convidado o Daniel Wendorf, que é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e especialista em métodos ágeis, marketing, empreendedorismo e inovação, com experiência em gestão no Brasil e no exterior, e aos 40 anos decidiu largar seu cargo de gerente na Softplan Florianópolis para empreender. Mudou-se para Joinville, onde foi presidente do Núcleo de Inovação da CIF, né? Mentor e organizador do Startup Weekend, mentor de startups convidado pela Softville e Sebrae, gestor da Expo Inovação 2018, propulsor da Das Ideia e idealizador do treinamento PIRI, Pense Diferente, Inove, Realize e Empreenda. Seu mais novo projeto é a startup Appetify, marketing de experiências gastronômicas, que vem fazendo sucesso em Joinville e conquistando cada vez mais adeptos. Atualmente, dedica-se 100% a cuidar dos seus 2 filhos, o Bruno e o Lucas, que estão em casa por causa da pandemia, e da Appetify, claro. Temos também aqui conosco Tiago Vargas Medeiros, um jovem empreendedor e entusiasta da inovação. Iniciou no empreendedorismo ainda durante a graduação no curso de Engenharia Elétrica. Foi presidente do primeiro núcleo estudantil de inovação tecnológica do Brasil, na UDESC, e fundou a startup Friel, marketplace de contratação e freelancers no ramo gastronômico, onde atua como CEO. Apaixonado pelo aprendizado, acredita estar na inovação a chave para grandes mudanças no mundo. Então, pessoal, agradecendo novamente por estarem aqui conosco, trocando algumas ideias, algumas figurinhas, enfim, experiência que vocês tiveram em estar aplicando aí no edital, junto ao programa Centelha, mas principalmente eu acho que vamos começar entendendo como é que surgiu a ideia de vocês, como é que foi o processo de criação da startup de vocês, o que vocês podem nos passar? Se quisesse começar, Daniel? Pode ser, Luana. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço o convite, Luana e Thiago. E estamos aqui para contribuir, tentar ajudar o pessoal a responder as perguntas. Fiquem à vontade, tá? A Appetify, a história, a gente precisa de uns 5 workshops para contar o processo de criação da Appetify. Mas, de forma bem resumida, em 2017 eu participei de um Startup Weekend. E do Startup Weekend saiu uma ideia, que era Pinpost, que trabalhava com marketing geolocalizado. Nós saímos com 10 empreendedores, né? 10 sócios, obviamente não foi adiante, né? Não. É um pouco difícil numa situação dessas. E eu acabei ficando com um dos sócios e nós abrimos uma empresa de marketing de experiências. Então a ideia era fazer grandes eventos de marketing de experiência. A nossa ideia era muito boa no PowerPoint, no papel, né? Todas as empresas queriam o nosso produto, só que nós não tínhamos ele ainda. E ninguém queria pagar o preço para desenvolver a plataforma toda e esperar o tempo necessário. Todo mundo queria, mas queria como serviço. Então, na falta de nós encontrarmos um grande cliente, a gente sentou e pensou, nós vamos ter que criar o nosso próprio cliente. Nós vamos ter que criar um cliente que possa começar devagar e depois ir crescendo, né? E aí que surgiu o Appetify, com a ideia de aproveitar as dores do setor de gastronomia, né, e alguns outros concorrentes que já trabalhavam mais ou menos na área, reaproveitar todo o trabalho do produto de marketing de experiência que nós tínhamos e começar a monetizar, fazer um MVP para começar a monetizar, fazer a empresa, né, parar de pé e depois seguir o caminho, porque o nosso plano vai muito além do que hoje é a Appetify, né? O nosso plano engloba marketing de experiência para todo o setor turístico e não só, para a área de serviços também. É um plano a longo prazo. A Appetify é quase que o MVP de um grande projeto.
Ótimo, muito legal a proposta de vocês. E aí, Thiago, como é que foi o surgimento aí da ideia de vocês? Como é que vocês processaram tudo isso, a criação da startup? Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco e conversando, conhecendo também mais a fundo aí sobre a Petify, né? No nosso caso, foi bem diferente da Petify. Tenho muito a aprender, vejo que a trajetória do Daniel, ela está aí mais à frente, digamos assim, né? Nós, no caso da Frilo, a gente surgiu ainda dentro da universidade, onde, através do grupo de inovação que se encontra aqui na UDESC, a gente começou a experimentar as primeiras aventuras no empreendedorismo, né? Para fins especificamente didáticos. E, bom, todo mundo estudante, eu estava muito envolvido nessa frente do projeto, e para fins de uma renda extra, né, é muito comum o estudante fazer freelancers em restaurantes, em bares, em baladas, né, e ali foi onde comecei a perceber a questão das dores, tanto por parte dos estudantes, que procuravam e tinham dificuldades para encontrar essas oportunidades, quanto por parte do setor gastronômico em si, para gerenciar e buscar esses profissionais também. É feito ainda hoje de uma maneira extremamente informal e burocrática, e tem diversas dores bem latentes. Então, vendo essas dores, com o passar do tempo, foi algo natural a gente sair de dentro da universidade e começar a executar um projeto para fins mais sólidos, para fins lucrativos, né? Que dentro da universidade nós não tínhamos essa liberdade. Então eu saí de dentro do projeto com essa ideia embaixo do braço e começamos o processo de captar talentos, de se capacitar, né? Então o nosso time ele chegou a ter 9 pessoas também, assim como o caso do Startup Weekend que o Daniel relatou, né? Mas essas 9 pessoas, acabou que foram 9 pessoas realmente, assim, que não foi por conta do evento que a gente se uniu, né? Então, eram 9 empreendedores de primeira viagem, né? E a gente foi indo, buscando conhecimento e aplicando na prática, né? A gente teve também diversos altos e baixos, o processo de criação em si é algo que faz parte da rotina, do dia a dia, então ele toma uma complexidade muito grande, né? E é difícil mesmo explicar assim de forma resumida, mas basicamente hoje nós estamos aí com 5 pessoas no time, sendo que dessas 5 nós temos 2 desenvolvedores e 3 pessoas que estão mais relacionadas à parte aí de negócios, de validação, comercial, né? E estamos há cerca de 1 ano e meio na trajetória, aprendendo muito, aprendendo bastante, aumentando nossa rede de contatos, se inserindo no ecossistema e participando de forma ativa, né? Reconhecemos que ainda tem muita trajetória pela frente, e a participação no Centelha foi o que nos possibilitou um panorama ainda mais positivo, quando a gente olhava para frente, né? Acho que de forma resumida é isso, a gente conversando vai dar de explicar mais a fundo. Tá ótimo, Thiago, obrigada. Bom, e quanto tempo, assim, é que levou o processo da ideia, de criação da ideia, até vocês se inserirem no mercado, praticamente? E aí, já emendando uma outra pergunta, por que essa área, né, essa área da alimentação, da gastronomia, relacionada com o turismo também, de certa forma, né? Por que a escolha disso? Vou começar a responder pela última pergunta, talvez. Essa área de gastronomia, principalmente a área de gastronomia, eu não conheço tão a fundo a área de turismo como um todo, mas eu acredito que também ela tem muitas dores. Ela tem muitas dores e poucas pessoas olhando para elas. E as pessoas que estão olhando para essa área estão, de certa forma, explorando um pouco essa área. Foram os primeiros a chegar e fazem um trabalho que desagrada o empreendedor gastronômico, né, o proprietário, dono de restaurante, que quase torna esse empreendedor dependente. Então a gente entendeu que existia dores muito grandes e uma necessidade de ter parceiros, e não só um fornecedor, alguém que te cobra por um serviço.
Foi isso que inspirou, digamos, que criou o propósito geral da Petify. A trajetória da Petify foi longa, começou no Startup Weekend, mas do dia que nós decidimos que iríamos para a área de gastronomia, aproveitar um pouco do que nós já tínhamos construído e transformar isso na área de gastronomia, até o lançamento do MVP foram 2 meses. Foram 2 meses. Em 30 dias, eu fiz uma validação rápida, eu fui em 20 restaurantes, conversei com 20 proprietários. Foi muito bem sucedida essa primeira validação. E aí nós já tínhamos um produto meio pronto, nós transformamos ele, lançamos o MVP, e no primeiro mês eu visitei 40 restaurantes e nós convertemos 95% de parceiros. Dos 40, se eu não me engano, 1 ou 2, eu acho, não fechou conosco. Então, ali foi o processo de validação de um dos lados do marketplace, né? Depois, a validação do outro lado do marketplace a gente precisa de consumidores, pessoas que queiram consumir gastronomia. E aí, nós fizemos um lançamento bem diferente, nós lançamos a Petify como um clube fechado, só através de convites. E isso criou uma vontade das pessoas de participarem, elas não podiam participar, porque era só realmente quem era convidado. Nós convidamos mais de 150 influencers em Joinville, e aí quando realmente nós abrimos para a população foi um boom de vendas, né? Foi muito interessante. Ajudou a validar os dois lados. Quando começou a crescer, veio a pandemia. Então, em 6 meses nós criamos a ideia, nós construímos o MVP, nós lançamos o produto no mercado, nós trouxemos parceiros, monetizamos, e caímos de novo no buraco, né? Na luta para se manter durante esse período. Desculpa, demorei para abrir meu microfone. Não, mas acho que todo mundo entrou num buraco também nessa pandemia, né? Não tem como, né, Daniel? Mas, enfim, né? Estamos aí, né? E, Thiago, como é que... Só para complementar, eu cheguei a escrever um texto antes da pandemia, um pouco sobre a minha história de empreendedor, os treinamentos que eu dava, e eu falava muito de não desistir, né? De ter um propósito. E porque eu tinha passado já por muitas situações em que eu estava realmente a um fio de desistir. Mas eu nunca imaginei que viria uma pandemia. A pandemia multiplica por 10 todas essas situações. E eu continuo acreditando que uma das principais características do empreendedor é ter um propósito e, por causa desse propósito, não desistir. Aí encontrar tu teve que ler todos os teus textos, né? Para te eu tenho que refazer todos eles agora, né? Minha cabeça em 6 meses mudou muito também. Mas faz parte, né? Enfim. E, Thiago, como é que foi o teu processo? Bom, nós demoramos um pouco mais, acredito que justamente por questão da curva de aprendizado, né? Nós levamos cerca de 6 meses para lapidar a ideia e estruturar o time primeiro, né? O processo de criação em si, até a gente fica cada vez mais longe da primeira ideia, né? A gente foi sofrendo muitas transformações e foi tomando decisões que nos levaram até o setor gastronômico, né? Então, nesses primeiros 6 meses, foi um momento em que a gente parou, olhou para o que a gente estava defendendo com unhas e dentes, alinhou com os conhecimentos que a gente estava adquirindo e reparou que tinha muita ponta solta. Então, a gente foi analisando como iria, né, decorrer dali para frente. E uma das principais decisões que nós tínhamos na mão era se nós iríamos continuar com a proposta inicial, que seria oferecer um marketplace para serviços gerais, estilo Get Ninjas, né? Não somente para o setor gastronômico, ou se nós iríamos nichar, que inclusive era a orientação da maioria dos nossos mentores, né? Então, no momento em que a gente decidiu nichar, para simplificar e para poder se aprofundar mais especificamente em uma solução, nós começamos a olhar para diversos setores e analisar os benefícios, os prós e os contras de cada um deles, né? E o setor gastronômico, assim como o Daniel comentou, tem dores muito, muito latentes mesmo, né? Era um setor que nós já tínhamos um certo conhecimento de sentir na pele, pelo fato de fazer os freelancers e ter um certo contato.
Era um setor também que, a princípio, nós acreditávamos ser bastante aberto para a comunicação, para as validações, né? E, bom, por esse e alguns outros motivos, a gente resolveu focar por completo no setor gastronômico. Mas isso não bastou, né? Ao longo do processo ainda a gente teve que ir reduzindo mais, pegando uma classe assim mais específica de freelancers, buscando um nicho mais específico dentro do setor gastronômico mesmo, né? Então, eu diria que os primeiros 6 meses a gente estruturou interno, né, dentro de casa, e a partir dali, também com o apoio da incubadora, que fez uma diferença muito grande, nós entramos realmente, assim, mais a fundo nas validações. Então, nos 3 meses seguintes, a gente realizou 100 entrevistas também com proprietários e gerentes de bares, restaurantes, casas noturnas, pubs, e lançamos 3 versões de MVP também, tanto para validar a ponta dos freelancers, conseguimos reunir aí mais de 150 interessados em estar fazendo freelancers, que se cadastraram numa plataforma que, na verdade, ainda não existia, né? E conseguimos também rodar o MVP com alguns estabelecimentos aqui de Joinville, né? E, assim como o Daniel, nós tomamos um baque também muito grande com a pandemia, né? Logo no início, os estabelecimentos fecharam, ficaram ali de 2 a 3 semanas completamente fechados, então isso deu uma esfriada muito grande nas coisas, né? E após isso também era um momento de muita incerteza, foi um setor extremamente afetado e, por consequência, eles também retraíram um pouco mais, né? E nós aproveitamos esse momento para realinhar nossa estratégia, focamos também ainda, podemos se aprofundar mais na questão de aprendizado de todos os membros da equipe, e o que nos auxiliou de uma maneira muito significativa foi justamente o recurso que a gente já havia conseguido, né, por meio de Centelha. Então, agora é um momento em que nós estamos retomando, junto com o mercado, com a retomada, a gente está se realinhando, olhando de novo uma estratégia um pouco diferente para começar novamente a passar pelo processo de criação, né? Acho que esse processo de criação em si, ele vai ainda nos acompanhar um bom tempo. E eu pedi... Tiago, eu acho que não há outra forma. Eu acho que todo mundo que trabalha na nossa área está reiniciando. Está reiniciando e pivotando, né? Pensando de que forma fazer diferente. Principalmente do Vocês, turismo, né? nós, enfim. O turismo foi um dos setores que mais sofreram aí com tudo isso, né? Até pela Mas são oportunidades também. Sim. São oportunidades. Sim, então a oportunidade, como vocês colocaram muito bem, né? De tu parar um pouco e repensar o seu negócio, né? Enfim, né? Ver o que estava fazendo de um jeito e fazer de outra forma, né? E nesse caso, Centelha veio numa hora muito boa, né? Porque é a hora que a gente realmente replaneja, né? Pensa talvez até num novo modelo de negócio, e com o apoio do Centelha, com o apoio do subsídio de Centelha, vai ser mais fácil de colocar em prática essa pivotada, essa meia volta aí. E claro, né? Talvez se ele tivesse vindo antes, eu teria investido em coisas que hoje não seriam úteis para mim, porque tudo mudou nesses últimos 6 meses. É verdade. E até complementando um pouquinho a fala de vocês, eu acho que não só setor de gastronomia e turismo, né, mas eu acho que em geral tá tendo essa demanda de reinvenção, como a gente já tem reforçado nas outras falas. Mas eu vejo especificamente, no caso da Apertify e da Frilo, cara, eu acho que vocês vão ter um baita mercado agora. Uma pela questão da gente ver esse aumento na busca, né, Lu, pela questão da experiência mesmo. E tu comentou antes que o foco da Apertify inicialmente era a questão do marketing de experiência e pensar isso. Então a gente vê que as pessoas elas estão buscando agora, até pela questão da pandemia, diferencial na forma de consumo, né? E outra coisa que a gente viu surgindo também foram novas configurações de trabalho, né, Tiago? Então, as pessoas não estão mais tão presas à questão da CLT, não estão mais tão ligadas nisso. Eu acho que as próprias leis estão evoluindo para isso. Exato. A gente está tendo mais abertura e mais liberdade para que esse tipo de tecnologia
seja um intermediador e crie novas possibilidades, né? Acho que realmente surgem novas oportunidades e tanto a solução do Daniel, da Petify, como a Frilo, elas apresentam um potencial legal para esse momento de retomada, né? Nós aqui na Frilo, nós entendemos que o principal alinhamento da nossa proposta com o momento do mercado é redução de custo, né? Os estabelecimentos, no momento, ali no início da pandemia, houve uma demissão em massa muito grande, e no momento da retomada existe a incerteza. Então, para você contratar um CLT, você se compromete de tal maneira, né, em relação a custos e também o comprometimento de treinamentos e relacionamento com o trabalhador, de uma forma que assusta um pouco ainda os proprietários e contratantes, né? Porque ainda existe uma certa incerteza. Então, a gente entende que realmente o momento bom está para chegar aí e são novas oportunidades legais. Sim, com certeza. Tem uma demanda reprimida aí, ninguém aguenta mais ficar em casa, né? O pessoal está querendo fugir para tudo que é jeito, mas está um pouco difícil. Mas, assim, ó, só retomando, até pelas pessoas que estão entrando também agora aqui na sala, basicamente, o modelo de negócios de vocês, vocês falaram aí em plataforma, aplicativo, né? O que se resume, o que consiste a startup de vocês em si, para atender especificamente o que e o que é, em poucas palavras, assim, para as pessoas que estão entrando agora entender o negócio. Thiago? Bom, a Frilo, ela é uma plataforma, né, que se resume num aplicativo para a gestão e contratação de freelancers para o setor gastronômico. Então, para fins de ilustração, né, a gente oferece, por meio da nossa plataforma, um software para que os proprietários e gerentes de bares, restaurantes, pubs, casas noturnas, salões de eventos, né, possam gerenciar os seus freelancers, e as contratações de freelancers no setor são um volume considerável, então o gerenciamento deles é uma tarefa que demanda bastante tempo e energia, e também oferece um marketplace embutido na nossa solução para a busca de novos profissionais, né? Isso por parte dos contratantes. Por parte dos freelancers, nós também temos a opção aí do marketplace para que eles encontrem novas oportunidades. Em poucas palavras, essa é a solução. Ótimo, Thiago. Obrigada. E a Petify, Daniel? A Petify, no seu contexto geral, é uma empresa de marketing de experiências gastronômicas, né? O nome já diz isso, app de aplicativo, apetite de apetite, e o FI é for you, né? Entregar uma experiência para os clientes. E o nosso primeiro produto é um clube gastronômico, é um clube gastronômico em que os assinantes, por assinatura, e os assinantes eles ganham 100% de desconto no segundo prato, nos principais, melhores restaurantes, bares e cafés, aqui por enquanto, de Joinville, né? Então, para as pessoas, para o consumidor, a gente gera uma maneira, um incentivo até, de buscar opções gastronômicas, conhecer novos lugares, conhecer novos sabores, sem pesar tanto no orçamento, né? Sair mais, se divertir mais. Para os restaurantes, a gente utiliza a capacidade ociosa deles, então, os dias em que as mesas estão vazias, para que eles utilizem essa mesa vazia para fazer marketing. Então, como eu dou o segundo prato gratuito, normalmente o primeiro prato paga o custo do segundo. A margem que eu tenho no primeiro prato paga o custo do segundo, mais as bebidas, enfim. Então, aquela mesa que está vazia, na verdade, ela deixa de estar vazia, está com 2 novos clientes, no mínimo, 2 novos clientes, né? Conhecendo aquele lugar e sem custo nenhum para o restaurante. O restaurante não paga nada nem para a Petify e efetivamente não tem prejuízo. O custo fixo dele está pago, o garçom está pago, o chefe de cozinha está pago, então ele está servindo uma experiência para alguém que quer conhecer aquele lugar. Então hoje é isso que nós fazemos. Ótimo. A tua por atuação enquanto. A primeira fase, digamos, né? Isso. A tua atuação foi uma forma, né? Isso. Assim, é muito importante validar o mercado, né? E eu utilizei outros clubes gastronômicos como um passo para eu agilizar e facilitar o meu processo de validação,
Então, eu aprendi um pouco com concorrentes e construí um produto melhor, que já é melhor no seu MVP, né? Ele tem que ser 10 vezes melhor para realmente eu consolidar mercado, mas, por enquanto, no seu MVP ele já é melhor. E eu acho que isso que talvez esses editais, e o Centelha, e agora também o edital de vocês, eu creio que é muito importante, a gente poder utilizar muito bem o dinheiro que é um dinheiro público, né, mas de forma responsável, não para construir algo que a gente imagina que possa dar certo, mas para realmente validar uma ideia sólida para depois fazer diferença na sociedade. E agora, mais do que nunca, a gente está precisando muito disso, né? Por isso que o nome do programa também a gente coloca ali, né, reinventando, né, o setor turístico, né? A gente está nesse momento precisando muito disso, né? E Tiago, a Frilo, desculpa que no começo eu falei até Frielo, por empolgação de outros nomes aí, vocês atuam aqui em Florianópolis, né? A localidade de vocês? Não, é em Joinville também. Ah, também de Joinville? Nós atuamos em Joinville. Poxa, que coincidência, os dois da área de gastronomia. São parceiros aqui. Se eu não me engano, até a Frilo fez um pitch no Das Ideias, que é um dos programas que eu gerenciava aqui em Joinville. A gente já se encontrou aí pelo ecossistema. A gente, sim, com certeza. O ecossistema aqui também está bem consolidado. É os rostinhos conhecidos, né? Legal, coincidência mesmo. São vizinhos, então. Isso. Bom, certamente, se não fosse a pandemia, já teríamos nos encontrado várias vezes e conversado pessoalmente. Com certeza, Bom, Tiago, se quiseres, fique à vontade também para incluir algumas perguntas, mas a gente já listou outras aqui. Pode deixar. O que vocês encontram agora, além desse todo o contexto, né? Claro, que a gente não pode descartar da pandemia, mas quais são os principais desafios aí que vocês estão enfrentando com o negócio de vocês para frente ao mercado? O que vocês estão vislumbrando aí diante de tudo isso? Quais as expectativas também? Como é que está a aceitação também no mercado, né? Eu sei que não estão atuando 100% como gostariam, né? Mas como é que vocês olham esse futuro aí da startup de vocês? Eu acredito muito num trabalho de parceria, tá? Então, olhando para a Petify, é um momento de reestruturação total, né? Porque eu tenho que estrategicamente planejar o meu trabalho de expansão da empresa e tal, considerando cenários que podem ser muito ruins, tipo uma segunda onda, fecha tudo de novo, né? Então eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar a empresa a médio e longo prazo, não posso esperar resultados este ano e ano que vem. Então, para a Petify é um momento de reestruturação. Porém, eu estou trabalhando junto com restaurantes muito em comunidade, muito em ajudá-los também nas necessidades deles, e isso é muito interessante. A gente criou uma comunidade muito grande, com vários diretores e proprietários de restaurantes, para discutir questões relacionadas às próprias leis e decretos do governo relacionados à pandemia, ao futuro do setor. Existe muita troca também de pessoas necessitando de informação de um fornecedor e tal. Então a gente criou uma comunidade que, inclusive, volta e meia, Thiago, aparece ali necessidade de freelancers, tá? E eu não tenho como indicar, então vamos conversar depois. Vamos. Eu acho que a Petify é um momento de mostrar que a gente está junto com eles, porque, apesar de eu ter um plano de expandir o Brasil, Joinville é meu laboratório, né? Eu não posso dar passos acima do que hoje eu sou capaz. E como laboratório, quanto mais parceiro for deles, mais eu aprendo. E o aprendizado é a medida de sucesso de uma startup. Então, eu usei a pandemia para isso. Para o futuro, eu não sei muito bem qual é o rumo que nós vamos tomar, porque estou exatamente nessas próximas 2 semanas nesse momento de replanejamento, de criando cenários e vendo possibilidades. Né? E talvez daqui 4 meses entre novamente, porque, na verdade, você não... Que nem o Thiago falou, que a criação é um processo constante, né? Você olhar para a sua estratégia e você direcionar, também um processo constante.
Sim, até engrenar mesmo, né, no mercado e fluir, você ainda vai voltando um pouco e revendo, né? O que eu sei é que eu estou construindo um produto que ele é genérico o suficiente para atender vários setores, inclusive dentro do turismo, né? Várias subdivisões. Então é nisso que eu estou apostando, porque a gastronomia e o turismo não vão morrer, bem pelo contrário. Quando voltar, vão voltar muito fortes. Então é estar preparado para esse momento. Tá certo. Tiago? No nosso caso é muito similar também a eu do Daniel. Acho que de longe os principais desafios estão cercados por esse assunto, né? Pela pandemia e pelas mudanças que estão por vir aí e que estão acontecendo. Então, para a Frilo, esse é um momento também de que a gente está totalmente focado em estruturar os próximos passos, em gerir os riscos e compreender mais a fundo o que pode acontecer, tudo que está acontecendo, né? Nós também assumimos uma posição de comunidade, então servimos como um canal de informações para o setor, para os nossos parceiros, trazendo toda e qualquer informação relacionada tanto a pandemia, os decretos e tudo mais, mas também outras coisas, né? E acho que de longe esse é o maior desafio, né? Nós estamos também muito focados em combinar esses desafios dos próximos passos com a oportunidade gerada por conta do Centelha, por conta dos recursos, né, da subvenção. E o Daniel falou tudo, assim, né? Esse é o momento onde a gente tem que contar com até mesmo com o pior dos casos, né, daqui para frente, uma segunda onda, outras situações, é uma incerteza muito grande, né? Então, acho que de longe esse é o principal desafio. A vacina está sendo muito esperada aí para dar uma tranquilizada para todo mundo, né? Bom, e a aceitação no mercado que eu tinha perguntado anteriormente, como é que vocês olham também a questão da concorrência? Vocês já estão vendo, com certeza já devem estar sempre mapeando isso, né? Na questão de terem concorrentes. Como é que está isso? A aplicação mesmo da técnica de vocês no mercado? É importante você conhecer muito bem a sua proposta de valor, né? Ou o que te diferencia dos concorrentes, o que você faz melhor. E trabalhar em conjunto com os restaurantes, no meu caso, né? Para encontrar essa diferenciação. Então, hoje eu tenho um mercado local, municipal, né, mas com produto que poderia concorrer com a empresa que hoje faz o que eu faço a nível Brasil. Com produto que não deixa nada a desejar, um ou outro ajuste só para ter uma gestão global, né, uma gestão desse produto nacional. Então, só que, para mim, é uma coisa muito, muito complicada, porque isso é meu MVP. Eu estou vendo muito além disso. Então, eu não estou comparando o meu MVP com a concorrência, mas sim o meu propósito de empresa. O meu propósito de empresa, eu não vejo ninguém fazendo o que a gente quer fazer. Então, tem esses dois lados. Ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para o aqui, o agora e o que eu tenho, né, que tem que crescer, que tem que monetizar, eu estou mapeando as diversas outras oportunidades na minha área de marketing e inovação para me diferenciar do que existe no mercado. Né? Aqui em Joinville, de certa forma, a gente entrou muito forte porque a concorrência era em papel, era analógica e nós somos digitais. Então, por si só, já trouxe um diferencial, além de vários outros que nós criamos. Bacana. Aí entra a inovação, a tecnologia, aquilo que a gente que é da nossa área, né, Thiago? Daniel, antes da gente passar a bola pro Thiago, deixa eu aproveitar e emendar a pergunta que chegou do Luiz Gustavo. Eu não sei se tu vai poder responder ela, eu imagino que não, né? Porque tu já falou muito do horizonte, mas o Luiz ele está perguntando qual é o grande objetivo da Petify. Então, tu falou que tu tem a questão do marketing de experiência e tal, eu não sei o quanto disso tu pode abrir até por questões óbvias. Na verdade, só quem conhece meu plano completo sou eu e todos os meus parceiros, restaurantes parceiros, que eu apresentei para eles aonde eu queria chegar, né? Nunca mais abri quais são os objetivos da Petify. Mas quando a gente fala de marketing, de experiência, a gente está falando de atração, está falando de retenção e de criar novas experiências, né? Criar novas coisas novas.
E eu tenho ações em todas essas áreas, para atrair clientes, para reter clientes e para encantar clientes. Então, se a gente for pensar num propósito maior, nisso, trabalhando com geolocalização, com a realidade aumentada, com algumas outras coisas que ainda não entrou no nosso escopo de desenvolvimento. Muito bacana. E até ontem a gente participou de um evento da Univale, que foi o segundo Seminário Internacional de Empreendedorismo e Inovação, né? Eu apresentei uns dados para eles com relação às startups que foram mapeadas e participaram do primeiro desafio de inovação para o turismo, né? E a gente teve uma representatividade muito boa. O estado de Santa Catarina ficou em segundo lugar em questão de inscrição desse desafio, né, de participantes. E ali, realmente, as startups, elas trabalham, no mínimo, com 3 tecnologias envolvidas no seu negócio. Não é só uma, né? Então, quando tu falou aí, realidade aumentada, né, entre outras aí, enfim, da parte da tecnologia da informação, enfim, é uma tendência, né, isso, né, acontecer. Até para o negócio estar sempre mantendo vivo e o diferencial mesmo aí que tu quer carregar, né? Exato. E você, Tiago, como é que está aí a aceitação no mercado, a questão da concorrência, como é que tu vê tudo isso? A tecnologia, está aderindo a outras tecnologias também? Certo. Bom, em relação à aceitação no mercado, nós tem uma ligação grande aí com a concorrência também, né? Nós, no início da trajetória, a gente se deparou com diversas personas, digamos assim, né? Nós tivemos uma certa dificuldade para chegar até o mercado por algumas direções, com algumas personas em específicos, e em contrapartida com outras foi, assim, extremamente aberto e fácil, né? Nós nos deparamos tanto com os entusiastas, quanto com as pessoas que tinham uma resistência muito grande à inovação, né? Acho que isso é comum em qualquer solução que está indo de início, assim, o primeiro momento do go-to-market, né? Agora, em relação às concorrências, nós, aqui em Joinville, não temos nenhuma, né? Similar ao caso da Petify, só não é analógico, é digital já, ainda, pelo menos isso, né? As contratações dos freelancers é feito especificamente por ligação, WhatsApp, no máximo um Facebook, né? Então, automatizar e trazer uma plataforma que centraliza esses dados e traz uma agilidade para essa contratação já é um grande diferencial para o mercado local. Agora, em relação aos concorrentes, vemos que era um timing muito bom para estar desenvolvendo essa solução, porque no Brasil em si não existiam ainda soluções com o mercado já consolidado, especificamente com essa proposta que nós estamos trazendo, né? Existem outras 3 a 4 startups que estão elaborando uma proposta muito semelhante, a grande maioria em São Paulo, tem uma também em Minas Gerais, e elas também estão nos primeiros passos, né? Então, isso é um validador para nós, e também um ponto que traz um panorama bem positivo, né? Como ainda não tem alguém que está dominando o mercado. Com a vinda da pandemia, da crise, nós continuamos olhando para os nossos concorrentes para entender quais seriam as próximas jogadas deles, né? E aconteceu algo interessante que, de certa maneira, todos foram afetados e todos procuraram mudar a maneira que estavam olhando para isso, a sua estratégia, né? Então, antes nós já tínhamos proposta de valor bem diferenciado, nós tínhamos um diferencial bem estruturado, e após essa chacoalhada na mesa, o tabuleiro se reorganizou de novo, né? Então, só um adendo, é interessante a dinâmica que acontece, essa questão das concorrências, né? Mas a gente continua concorrente, a gente continua confiante, que nosso diferencial ele é bem estruturado, né? A maioria das plataformas, das empresas que estão trazendo uma solução parecida, estão focadas especificamente no marketplace. E esse foi um diferencial, o principal diferencial nosso é oferecer, ao invés de um marketplace, nós temos uma startup tipo SaaS, onde a gente oferece um software de gestão e nele está embutido um marketplace. Com isso a gente dribla muitos problemas, inclusive o problema de captação de clientes das duas pontas,
que é um problema muito conhecido no marketplace, né? Então, sem entrar muito mais a fundo, né? Esse é o panorama em relação aí à aceitação no mercado e os concorrentes. Legal, legal. Tiago, a gente tem alguma pergunta? Porque o tempo vai passando e a gente também queria entrar na experiência de vocês em estarem aplicando para o edital de Centelha, né? Eu sei que está iniciando o processo agora, né? Recentemente vocês receberam um recurso, né? Mas como é que foi tudo isso, né? De vocês aplicarem, como é que foi a experiência de vocês, até da inserção mesmo na plataforma, o que vocês acham, né, o que é importante ressaltar para quem está aplicando pela primeira vez, junto ao edital de fomento, da FAPESC mesmo enquanto instituição, né, o que vocês podem orientar, assim, nesse sentido, trocando experiência mesmo, né? Se foi a primeira vez também de vocês, se vocês já tinham aplicado para algum outro programa de fomento também. Uhum. Acho que o seu microfone está mutado, Daniel. Desculpa, estava tão empolgado que escutando a Luana que eu esqueci. No meu caso foi a primeira vez, né? Eu era virgem de edital de fomentos, apesar de já com 44 anos na cara. Empreendedorismo é novo para mim, né? Eu estou empreendendo há 5 anos. E como eu já vinha desenvolvendo um trabalho com startups aqui em Joinville, fiz muitas formações, passei pelo Startup Weekend, passei pelo Colisões, passei pelo Startup SC, diversos programas que o próprio ecossistema te fornece. Eu já tinha muito bem consolidado na minha empresa qual era o problema que eu resolvia, qual era a minha proposta de valor, qual era o segmento de cliente, quem eram meus concorrentes. Então, na verdade, o edital ele não é muito além do que te colocares no papel, né, o que você já planejou. Porque se você hoje não conhece, você tem, até porque o edital, se eu não me engano, exige um MVP, existe alguma coisa já desenvolvida, né? Se você fez isso sem conhecer qual é o problema que você resolve, quem são seus clientes, né, quem são seus concorrentes, a tua proposta de valor, teu job to be done, enfim, a teoria mínima e básica do empreendedorismo e do startup enxuto, enfim, talvez você tenha que estudar mais, né? Então, para mim, foi relativamente tranquilo descrever no papel aquilo que, enfim, eu já tinha escrito em outros lugares. E aí, o principal desafio, e eu acho que aí é uma dica muito importante, ok, eu já tinha tudo isso escrito, né? Eu já tinha apresentações, eu já tinha pitch para investidor, já tinha tudo feito. Agora, a grande dica é leia o edital. Leia em detalhes o edital. Porque no edital vão estar explícito quais são os principais itens que vão ser avaliados e como eles vão ser avaliados, né? Então, quando você aplicar para o edital, deixe muito bem claro como é que você resolve esses itens. Por mais que você queira falar de outras conquistas que você tem, você vai ser avaliado pelos aqueles itens que estão no edital. Então, se você fez aquilo, está bem feito, preste, né, bastante atenção em deixar claro isso. Eu acho que esse é um grande ensinamento, e a gente dá mentorias também para outras pessoas que aplicam a editais, que não é para dar uma lida por cima e depois responder as perguntas, realmente estude o edital, né? O edital ele tem uma função, né? Essa verba vem para nós com uma função de retorno para a sociedade, e essa função está muito bem descrita, então é isso que a gente tem que responder. Legal. Bacana. Legal. Bom, no nosso caso, a gente também foi o primeiro edital que a gente foi contemplado. Se eu não me engano, nós havíamos já percorrido aí o processo de inscrição de um ou outro, né? Mas o Daniel falou tudo. A gente, no nosso processo aí de preenchimento, né, de elaboração da proposta, a gente estudou muito a fundo o edital e procurou ser muito objetivo, né? Como as respostas elas possuem um limite de caracteres, o mindset que nós estávamos a gente tem que utilizar da melhor maneira possível esses caracteres. Então, ser extremamente objetivo, trazer unicamente o que importa, né? E procurar fazer isso de uma forma muito clara, né? Além de estudar os critérios de avaliação do edital, a gente viu que também era muito importante entender os critérios de desclassificação, né, o que não era permitido pelo edital.
Isso principalmente no caso do Centelha, ali na última fase, que era a parte de cronograma e orçamento, né? Que daí entra todas as permissões para onde você pode utilizar o recurso, né? Então, se você não tivesse muito nítido o que você poderia fazer com esse dinheiro, você poderia ser desclassificado por demonstrar a intenção de utilizar em algo que não poderia, né? Algo que nos ajudou muito no nosso processo foi a comunidade. Então, se no local que você, na sua cidade, na sua região, que você está submetendo o projeto, existe uma comunidade, talvez seja legal movimentar essa comunidade para que juntos possam estar se ajudando e fazendo esse processo de preenchimento assim, em conjunto, né? Isso daí traz uma ajuda muito grande. Aqui em Joinville nós tivemos workshops na Softville, que é uma incubadora aqui de Joinville, da qual a Frilo faz parte também, onde lá tinha diversos mentores que já haviam participado de Synapse, de Centelha, já haviam sido contemplados, né? E eles revisavam todas as propostas, davam feedbacks, orientavam, a gente fazia discussão em grupo. Então, isso trouxe um resultado muito legal. Não é à toa que está aqui 2 startups de Joinville falando hoje, né? Aprendizado, né, Thiago? Sim, aprendizado. É um aprendizado em conjunto, em comunidade, né? Então, ele é intensificado. Eu acho que essas são algumas dicas, assim, que para nós foi algo que nos chamou bastante atenção e fez uma grande diferença. Eu acredito que não vale muito a pena passar num edital desses com uma proposta fraca, né? Porque o dinheiro da subvenção vem, você acaba não utilizando, devolve o dinheiro e todo aquele objetivo de fomentar o empreendedorismo, de crescer uma determinada área, acaba não acontecendo. Eu coleciono casos de amigos que já passaram no Synapse e tal, e hoje não tem mais a empresa, devolveram o dinheiro, né? Não que as propostas fossem fracas, mas acontece, né? Quando tu está inovando, você pode acertar, você pode falhar. Mas quanto mais consistente for a proposta, melhor para ti mesmo, menos dor de cabeça você vai ter. Então, se a sua proposta, ou se a sua empresa não está no momento de receber um subsídio, participar de uma comunidade dessas vai, primeiro, te abrir a cabeça para que você entenda isso, que ainda não é o momento. Segundo, vai trazer muito aprendizado para que nos próximos 6 meses você participe e entre em outro edital, né? Então, acho que o Thiago falou e é perfeito. Eu sempre participei da comunidade da Softville, depois eu me recolhi um pouco por outras questões profissionais, não participei aí desse processo de mentoria desse ano, do Centelha, participei do Synapse, mas o que acontece lá é sensacional, são pessoas realmente se ajudando e ninguém pensando em concorrência, todo mundo pensando em se ajudar, a força do ecossistema, né? Então, puxa, tem várias pessoas nos assistindo e, de repente, se tiverem a condição de conversarem e trabalharem junto, um tanto melhor para todos. Não, ótimo essa troca de experiência, né? As pessoas às vezes ficam na dúvida, e no programa no Inovatura, a gente também está solicitando que tenha, no mínimo, um MVP, né? Até para atender a demanda mesmo que a gente está precisando agora nesse contexto, né? Então, a gente não está aceitando propostas em ideias, só conceito, né? A gente está querendo, nesse sentido, que já tenha algo já aplicado para o mercado mesmo, né? Uhum. A gente está nos minutos finais. Thiago, a gente tem alguma pergunta a mais para fazer um fechamento? Ou... Não, por enquanto não. A gente teve alguns comentários só. O Luiz, que tinha perguntado o objetivo da Petify, na verdade, ele comentou que ele tem um pub em Floripa, então, acho que quando vocês pensarem em expandir para Floripa, já tem um potencial parceiro. Deixa eu, então, fazer a minha propaganda aqui, se tem gente ouvindo do estado todo. É o momento de nós expandirmos para outras cidades, tá? Então, depois puderem deixar meus contatos e quem quiser entrar em contato com a Petify e, de repente, quer empreender no setor de gastronomia ou no setor de turismo e ainda não tem muito bem a ideia, está participando do edital e tal, de repente quer abraçar um projeto que já tá no ar, já está se desenvolvendo e que tem tudo para crescer, entre em contato comigo e vamos fazer acontecer juntos. Legal. Vocês podem também deixar o contato de vocês aí no chat e o Thiago passa ali para todo mundo. Eu já vou pôr direto no meu WhatsApp, tá? Ah, ótimo, fique à vontade. Vou compartilhar também. Me coloco à disposição, inclusive, para essa questão que a gente estava comentando
dos projetos, né, das propostas para o edital e tudo mais. Claro, obrigada. A força da questão do ecossistema, né? Até outro dia a gente teve uma conversa com a professora Clarissa, e o papel do ecossistema para fomentar essas ideias ele é bem importante. Então, isso que vocês citaram da Softville, da troca e de ter mais pessoas e de revisar isso só favorece, porque às vezes tu fica muito preso na tua visão, né? O que é uma dor para ti não necessariamente vai ser uma dor para os outros. Então, às vezes tu não está resolvendo um problema do mercado, tu está resolvendo um problema teu. E ter essa troca, ela é bem importante mesmo. É um pouquinho disso que a gente está tentando fazer aqui, né, Lu? Trazendo diferentes pessoas, trazendo visões diferentes e para jogar na roda os desafios, jogar na roda os problemas, né? Eu acho que isso faz parte e é bem importante essa disponibilidade que vocês tiveram também. Exatamente. Eu acho que a gente tem uns minutinhos finais e tem uma pergunta aqui que o Thiago falou rapidamente no início, com relação à composição da equipe, do time de vocês, né? Qual é a formação? Quantos membros vocês têm hoje junto? Ou sou eu o empresário, eu o empreendedor, ultimamente? Como é que é? E a formação também, né? As pessoas ficam na dúvida, é só pessoas na área de tecnologia, ou tem alguém, enfim, da área aí do turismo, né? Ou da parte de gastronomia. Como é que vocês formaram aí a equipe de vocês? Ou que pretendem ainda chamar junto para agregar? Thiago, viu a pergunta, Thiago? Não ouvi, gente, desculpa. Não. Então, eu começo respondendo, você vai pegar. Né? Pego sobre a nossa estruturação da nossa equipe hoje e para o futuro, né? Eu já tive sócios na Petify, já tive pessoas trabalhando comigo. Na verdade, tem que ter um espírito empreendedor muito grande para passar pelos desafios, né, e não desistir. Então, quem está começando tem que se preparar para alguns meses, anos, talvez 3, 4 anos até, de dificuldades. Então, a questão foi, eu fui perdendo alguns parceiros, alguns sócios, por não terem mais condições de se manter. Hoje a Petify, quando a gente fala da Petify com a marca registrada e o marketing todo que a gente faz, o pessoal acha que é uma grande empresa, né? Mas quando alguém fala conosco no Instagram, quem responde sou eu. Né? E digo assim, tudo bem, esse assunto é com o CEO, vou passar o telefone do Daniel. Aí a pessoa vai lá e me liga. Né? Então eu faço o atendimento, eu faço o suporte, hoje eu faço a gestão estratégica, contabilidade, finanças, o design, o desenvolvimento, as vendas, a relação com parceiros, o jurídico e tudo mais. Hoje a Petify está toda em cima de mim. Né? Não foi assim, mas até por causa da pandemia e da questão de precisar salvar recursos, hoje eu estou com uma empresa quase a custo zero. Né, com alguns benefícios que a gente tem de Amazon e tudo mais, fora o computador e um ou outro detalhezinho, eu não tenho custos na empresa. E é a única forma de sobreviver a uma situação que a gente fica 6 meses fechados. Né? Eu tenho formação em todas essas áreas, né? Eu sou bem diverso, então é óbvio que eu consigo dar conta de fazer, de trabalhar em todas as áreas, mas eu não consigo dar conta de tudo em termos de tempo. Né? Então a equipe tem que crescer e eu estou buscando trazer pessoas da área de comercial, área de customer success e comercial para a Petify, e também o que é o principal problema hoje é desenvolvimento. Né? Eu tive que reaprender a desenvolver para criar soluções urgentes, e agora com o subsídio vai ser muito interessante, porque quase que 100% do recurso vai ser colocado em desenvolvimento de software. Isso vai resolver todos os problemas que hoje eu tenho e já preparar para o crescimento. Mas, na verdade, criar uma equipe de desenvolvimento hoje para a Petify é o maior desafio. Legal. Então, Thiago, a pergunta que acho que tu oscilou aí na internet era com relação à equipe de vocês, o time de vocês, né, atualmente, né, eu sei que pode ter aí ao longo do caminho ter saído, entrado outras pessoas, mas como é que é a formação dela, né, em questão até de graduação, enfim, né, você é da área dessa parte mesmo também, mas tem outras pessoas que compõem o teu time que são de outras áreas, ou hoje, como é o caso do Daniel, você está somente você mesmo empreendendo sozinho,
para no futuro aí agregar outras pessoas? Não aconselho ninguém, tá? Com 2 filhos ainda, né, Daniel? Pois é. O nosso caso, ele é um pouco diferenciado. Eu pude perceber isso desde o início da nossa jornada, tá? Eu até comentei aí mais cedo, nos papos anteriores, que a gente chegou a ter 9 pessoas dentro do time, né? E houve uma variação muito grande. Hoje nós estamos com 5 pessoas. Acho que por conta da natureza do início do nosso projeto, da nossa empresa, a gente atraiu muita gente que estava querendo experimentar o empreendedorismo, né? Então, o nosso time, ele é, por completo, empreendedores de primeira viagem, desde o início, né? E ele sempre teve um vínculo muito grande com a universidade, tá? Então, eu, por exemplo, ainda não sou formado na universidade, ainda tenho o meu vínculo com a universidade, ainda tenho uma relação muito próxima com o núcleo estudantil de inovação também da UDESC, e aquilo ali, essa relação serviu para captar talentos de uma forma muito positiva, né? A gente, no time hoje, a gente tem 5 pessoas, sendo que essas 5, 2 estão na parte de desenvolvimento, são desenvolvedores que têm experiência de mercado, e formação também acadêmica na área, né? E os outros 3, eles estão divididos na parte de negócios. Mas não é porque nós estamos com um time, assim, com bastante pessoas, que a gente também não tem essa característica de faz tudo, né? Assim como o Daniel escreveu. Tanto é que o nosso MVP, ele não era automatizado, né? Ele era manual, ele tinha uma interface, e por trás, o back e o end eram eu e o João, que é meu sócio, e a gente era o back e o end fazendo toda a automatização ali na mão, planilha de Excel, WhatsApp. Então, essa rotina a gente ainda carrega e a gente entende que vai, né, mais para frente. Em relação à estruturação em si, eu digo que nosso time é diferenciado porque, por conta do entusiasmo e dos interesses pessoais de cada membro do time, nós não temos custos para manter esses profissionais trabalhando. É tudo na base, realmente, assim, da motivação, né, e da entrega para o projeto, desde o início. Então, isso possibilita que a gente tenha um time grande, um time volumoso. É óbvio que se a gente tivesse nós somos em 3 sócios, tá? E os outros 2 são, a princípio, membros voluntários, né? Mas que também vão estar entrando no contrato de vesting para futuramente, com certeza, terem um reconhecimento, né? Mas, obviamente, se a gente tivesse que pagar para os profissionais, não teria como uma startup, no estágio que a gente está, ter um volume grande, assim, ter 2 desenvolvedores dentro de casa, ter 3 pessoas voltadas para a parte de vendas e é inviável, né? Então, o nosso caso, ele se difere por conta disso. A gente conseguiu, através da nossa cultura, aqui dentro da nossa startup, através da nossa rede de pessoas também, que já eram parte de um ciclo, né? Do círculo, a gente conseguiu movimentar bastante gente e isso agregou muito no nosso desenvolvimento. Muito bom, Thiago. Gente, a conversa está muito boa, né? Mas a gente tem a programação do webinar aí para 60 minutos, aí 1 hora, né? E assim, quero já agradecer aí a disponibilidade de vocês novamente, de estarem trocando a experiência de vocês, né? Para estarem ajudando também, de certa forma, né? Com as palavras que vocês colocaram aqui, as pessoas que estão iniciando, né? Nesse processo de inovação, seja no turismo ou em qualquer outra área. E também na parte de fomento, né? Isso hoje é essencial, né? Imprescindível aí para se tocar e iniciar um negócio. Então, assim, os minutos finais, rapidamente, se vocês puderem deixar uma breve mensagem, assim, o que vocês diriam em questão de, né, serem empreendedores aí, de certa forma, iniciais, né? Claro, vocês já tinham conhecimento dessa parte de inovação, da parte de TI, mas ter o seu próprio negócio é diferente, né? Tu vivencia isso todo dia, com adrenalina, pensando um dia após o outro, né? E não é fácil empreender, né? Então, a cabeça está sempre a mil. Então, o que vocês deixam rapidamente de
mensagem aí que possa estar motivando as pessoas também a estarem junto. Essa mensagem final aí, ela é delicada, né? Mas acho que, assim, de forma sucinta, eu acho que se as pessoas que estão assistindo estão aí intencionadas a participar do programa e tudo mais, né? São pessoas que acho que já foram picadas pelo bichinho do empreendedorismo aí, né? Muito provavelmente. Então, de certa maneira, tem a intenção e sente o prazer com isso, né? A mensagem que eu passo, olhando para o nosso momento agora, é que a gente seja, todos nós, né, persistentes e que consigamos ter a resiliência suficiente para passar por esse momento, certo? E que, em relação ao programa, que participem, porque realmente isso vai agregar, pode agregar, tem um potencial muito grande para auxiliar no desenvolvimento do projeto, principalmente nesse momento. Thiago, valeu. Resiliência já foi a palavra da moda, né? E agora é a palavra, agora não é mais palavra, agora é ação mesmo, é o que a gente mais faz hoje em dia, né? Talvez eu chova de uma olhada, não sei qual é o nível de experiência empreendedora, né, das pessoas que estão nos escutando, mas para aqueles que estão iniciando, e talvez para quem essas palavras podem servir mais, eu diria para não se encantar tanto com a sua ideia e foca mais no problema que você resolve para o seu cliente. Entenda realmente quais são as dores do seu cliente, entenda se ele pagaria para resolver essas dores, porque muitas vezes eles têm as dores, mas você não consegue monetizar. Só trocar aqui. E foque muito no aprendizado. Para quem está iniciando, foca no aprendizado, participe do edital, utilize muito bem o recurso do edital para aprender, né, para ter absoluta certeza de onde você está pisando. E é isso, é resiliência, é aprendizado. Quem já foi picado pelo bichinho do empreendedorismo, é difícil sair, né? É só questão de ter realmente a força para passar por esse momento, que é um momento que está sendo muito difícil para todos. E falando, reforçando as palavras do Thiago, procurem a comunidade, procurem o ecossistema de empreendedorismo da cidade de vocês. É impressionante aquilo que muitas vezes não acontece no setor, por exemplo, de gastronomia, de a gente ver os donos de restaurantes unidos se ajudando, ou os donos de hotéis unidos se ajudando, é uma concorrência algumas vezes muito forte, ou cada um olhando o seu umbigo. Na área de startups, na área de inovação acontece. As pessoas estão sempre muito prontas para ajudar, para dar uma mentoria, para passar uma hora conversando. Então, procurem ajuda. Para aqueles que são marinheiros de primeira viagem, as incubadoras, os eventos, enfim, eles servem para isso. Não tenham medo de pedir, que o empreendedorismo é um give, né? Give first e give back. Nosso ecossistema é assim, a gente aprende muito com os outros e também gosta de contribuir. Então, venham para o time aí, participem do edital e sucesso a todos. Exato, ia fechar com isso, desejar muito sucesso para vocês aí e que passe tudo isso logo aí para vocês terem cada vez mais retorno, né? Enfim, com a proposta, com os projetos de vocês. E agradecer novamente aí a disponibilidade e esse tempo aqui que vocês colocaram para estar trocando as ideias. Thiago, se quiseres fechar? Show, gente. Então, brigadão de novo pela disponibilidade. Obrigado, Lu, também pela parceria, pela mediação. E até quinta, né? Quinta-feira a gente vai conversar com... a Lara Deixa eu lembrar agora, se tu lembrares de mim. E com o Rodrigo Stupp, do Guia Manezinho. Guia Manezinho. Então a gente se vê na quinta.